Agora tá gravando. Bom dia para todo mundo. Alguém foi removido da sala, não, né? Eu acho que O não. Arnaldo está falando Pô. aqui que a conexão dele está instável, que ele está tentando Ah, voltar para a sala. a conexão dele tá ruim. É porque antes de começar a gravação apareceu aqui que algumas pessoas poderiam ser removidas da sala, não sei o quê, por estar gravando, né? Enfim, mas aí ele entra daqui a pouco, então, quando ele tiver conseguido aí. Bom, a aula de hoje, gente, a gente dá continuidade sobre colorações de vértices, tá? Como eu estava dizendo, é uma aula que tem três resultados para a gente ver. E vamos lá. Bom, o que a gente viu na aula passada, né? Vimos definições de coloração de vértice, coloração própria. Eu defini também para vocês o que é um gráfico K colorível e distinguir em relação a ser um gráfico K cromático. E também vimos a definição de gráfico crítico e mostramos algumas coisas em relação ao gráfico ser crítico, certo? Então, propriedades que nós mostramos também em relação ao número cromático foi relacionar ele com o deltinho e o deltão. Lembram? Quando tinha, por exemplo, um grafo, ele era K crítico, Arnaldo voltou. Um grafo quando ele é K crítico, então a gente tem algo sobre o deltinha, lembra? O deltinha é pelo menos K menos 1, foi algo que a gente provou lá. No finalzinho a gente provou, aliás, no início ainda, né? A gente provou também limite superior. A gente provou limite superior em relação ao número cromático. Ele no máximo deltão mais 1. Não foi isso que a gente viu lá? Vimos duas estratégias até. Uma constitutiva e outra por contradição. Além disso, vimos uma série de coisas que relacionava corte. Lembram? Vimos o grafo ser crítico e como é o corte de vértices dele. A gente viu que se o grafo é K crítico, ele não pode ter um corte de vértices que é uma clique. Isso foi bem no finalzinho. Então, em particular, a gente tem que todo grafo crítico ele é um bloco, tá? Então, relacionamos assim, né, com isso, né, o número cromático com corte de vértices. Tudo bem? Assim, um resumo muito por alto, sem redefinir as coisas, mas isso foi o que a gente viu na aula passada, tá? Então, na aula de hoje, a gente dá continuidade a isso, né? Sabendo que um corte num grafo crítico, ele não é uma clique, então, como pode ser esse corte aí de um grafo crítico? Tá? Então, é com esse início aí que a gente segue, né? Então, olha só, dado um gráfico K crítico, G, pega um corte de vértices A e B. Aliás, U e V, né? Estou usando A e B, não, é UV, tá? Então, o corte de vértices UV, tal que UV não seja adjacente. Tá legal? Então, um gráfico K crítico, você pega um corte, se existe um corte, pensa que existe um corte aí com dois vértices, a gente sabe que esses dois vértices não são adjacentes. Tá legal? S é UV. Então, a gente diz sobre as S componentes GI que sobram, né? Lembram dessa definição? Foi algo que a gente viu, né? Eu até fiz um desenhozinho que era ter o corte e aqui sobram as componentes. Então, sobrou uma componente aqui, sobrou outra componente aqui, outra componente aqui. Foi um desenho tipo isso que a gente viu lá. E as S, o grafo GI, né? No caso, é o grafo que se obtém da componente aqui juntamente com o corte, né? Então, o grafo, ele é essa partezinha toda aqui. É um grafo, né? É um desses GIs aí. É um dessas S componentes do grafo, beleza? E aí, o que a gente está olhando é um grafo que ele é crítico e que ele possui um corte com dois vértices. E como a gente sabe que o grafo é um bloco, né? E esse corte não pode ser uma clique, então esses dois vértices não são adjacentes. Tá? Bom, então a gente diz que essas S componentes elas satisfazem um de dois tipos, tá? Ela é do tipo 1, tá? É uma componente que é do tipo 1. Se toda K menos uma coloração dessa parte, né, dessa componente, vai atribuir a mesma cor para os dois vértices U e V.
repara que eles não são adjacentes, né? Então, é do tipo 1 se para qualquer K menos uma coloração desse pedaço, você tem que U e V receber a mesma cor. Ok? A gente sabe que existe uma K menos uma coloração dessa componente porque o grafo é crítico, é K crítico. Então, se não estão tão frescos quanto a essas definições, né? O grafo ele é K crítico se ele é K cromático, e para qualquer subgrafo dele, você tem uma K menos uma coloração possível para ele. Em outras palavras, é que o número cromático de qualquer subgrafo ele é menor do que K, tá? Então tem uma K menos uma coloração ali. E a gente sabe que o GI é um subgrafo de G, né? Porque a gente está olhando uma dessas componentes que sobraram, né? Então, cadê? Apaguei, né? Enfim, aquele desenho que eu fiz lá é um pedacinho amarelo só dali, tá? Juntamente com o do meio, né? Que é o corte. Bom, então é do tipo 1, se para qualquer K menos uma coloração, U e V recebe a mesma cor, tá? É do tipo 2. Ah, e outra coisa, a gente sabe que o IV está nesse pedaço, né? Porque, como a gente viu no desenho, né? Essa componente, ela tem tanto a componente conexa que sobra, mas também tem o corte dentro dela, certo? Os vértices do corte, que são o IV, né? São o IV, tá? Então, esse é do tipo 1. E o do tipo 2 é quando, para qualquer K menos uma coloração dessa componente, as cores de U e V são diferentes. Tá? Então, aqui está um desenho. Então, isso aqui é um grafo. Isso, própria. É própria. É. H possui uma K menos uma coloração própria. Isso aí. Então, isso aqui é um grafo. U e V formam um corte. U e V não são vizinhos. A gente também tem que esse grafo aqui ele é crítico, né? Analisar essa coisa aqui dele ser crítico. Bom, mas o ponto aqui é a gente analisar esses tipos aqui que sobram, tá? A gente tem que sobrar, nesse caso, duas componentes. Então, sobrou essa primeira e sobrou essa segunda. O que eu quero argumentar com vocês é que, de fato, essa primeira aqui é do tipo 1 e essa segunda aqui é do tipo 2, tá? A gente tem que pensar agora na coloração do subgrafo desse negócio aqui, tá? Ok? Então, vê o seguinte, quando a gente atribuiu uma mesma cor para U e V, necessariamente esses dois vértices que restaram têm que receber cores diferentes. Tanto diferente dessas que a gente já atribuiu, quanto diferentes entre si, né? Elas não podem ser a mesma cor porque eles são vizinhos, tá? Então, qual é o número cromático desse subgrafo aqui? 3, certo? A gente conseguiu colorir com 3 cores. Beleza? Será que a gente consegue manter 3 cores para esse subgrafo, satisfazendo U e V receberem cores distintas? Eu quero argumentar que esse subgrafo aqui, ele é do tipo 1. Se ele é do tipo 1, então U e V recebem a mesma cor, independente da K menos uma coloração, para qualquer K menos uma coloração. Então, se por acaso eu conseguir atribuir cores diferentes, U recebe uma cor, V recebe outra cor, e manter ainda 3 cores para colorir esse grafo, esse subgrafo, então isso aqui não é do tipo 1. Não estou olhando ainda se é do tipo 2, mas eu sei que ele não seria do tipo 1. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei duas cores diferentes. Essa foi a suposição para ver se é possível, né? Eu dando duas cores diferentes, uma para U, outra para V, você vê que esse cara aqui não pode ser nem verde nem azul. Tem que ter uma outra cor. E da mesma coisa esse cara, não pode ser nem verde nem azul. Então, eu precisei ter 4 cores aqui. Então, não foi possível ter uma 3 coloração de modo a satisfazer U e V terem cores diferentes. Ok?
Entenderam? Então, a gente tem que esse pedaço realmente ele é do tipo 1. E a análise que a gente está fazendo é em relação a esse corte, o V. Ah, é U, V é B, tá? Então, esse corte UV. Tá legal? Então, a gente olha ele ser do tipo 1 ou do tipo 2 em relação às cores que U e V recebem, em qualquer coloração. Como a gente sabe que é um subgrafo de um grafo K crítico, então a gente tem que uma K menos uma coloração é possível, igual a gente conseguiu aqui, uma 3 coloração. Tá? O que a gente tem que analisar é se é possível manter a 3 coloração de modo a esse cara aqui, ele ser, esses dois caras terem cores diferentes. Beleza? Então a gente sabe que não é possível. Tá? Tudo bem que essa análise aqui foi suficiente? Beleza. Só uma coisa, por que que nesse caso você escolheu K menos 1 igual a 3? Não, não escolhi, só foi um exemplo, né? Ah, então, primeiro, olha que isso aqui é K colorível, né? É uma coisa que eu passei por cima, não olhei com detalhe, porque é coisa da aula passada, analisar que um grafo é K crítico. Mas vamos lá. Isso aqui, primeiro, é olhar que ele é K colorível. K cromático, aliás. Então, isso aqui é um ciclo ímpar, né? Esse pedaço aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem que, só para esse ciclo aqui, a gente precisa de 3 cores. Certo? Certo. Então, aqui recebeu 1, por exemplo, aqui recebeu 2, aqui recebeu 1. Então, esse cara necessariamente tem que receber 3. Então, 1, 2, 1, 2, aqui 3. Então, aqui recebeu 1, aqui recebeu 2, aqui recebeu 3, aqui tem que receber 4. Então, esse aqui é um gráfico... Ué, Luiz saiu? Ainda está aí. Então, esse aqui a gente precisou ter 4 cores para colorir, e é o número mínimo, porque tem um ciclo ali ímpar. Então, nesse ciclo, você já vai precisar de 3. Em relação a essa necessidade de 3, a gente viu que precisava ter mais um. Esse cara aqui, por exemplo, precisou ter mais um. Entendeu? Porque ele é K cromático, 4 cromático. Entendi. Tá? E aí você tem que analisar que ele é crítico também, porque essa entrada é um gráfico que ele é crítico. É crítico significa que para qualquer subgrafo você consegue uma 3 coloração. Tá? Você pode ver, faz qualquer remoção de arestas aí que você vai conseguir. Tá? Por exemplo, se você remove essa aresta, lembra que aqui recebeu uma cor 2. Então esse cara pode receber a cor 2, porque esse recebeu a cor 1 e esse recebeu a cor 3. Então a gente conseguiu uma 3 coloração. A pergunta do Arnaldo, não, Arnaldo, não some, porque isso é o que a gente viu na aula passada. Essa S componente, que foi o desenho que eu fiz aqui, bem troncho. Deixa eu pegar o desenho bonitinho aqui da outra aula. Ah, não dá para colar por cima? Poxa. Então, a resposta é que não some, tá? Volta à aula passada e você vai ver um desenho que eu fiz lá, e naquele slide eu defini bem direitinho. É o seguinte, você tem um corte, isso aqui é um corte do grafo, corte de vértices. Se é um corte, ao remover esse corte, sobram algumas componentes. Então, sobrou essa componente, por exemplo, sobrou uma outra componente aqui, por exemplo. Tá? No desenho eu até fiz mais uma componente lá da aula passada. Tá? Então, isso aqui é uma componente conexa, esse pedacinho aqui, sem o corte, é uma componente conexa.
tá? Então, mas o que eu defini na aula passada é uma S componente GI. Essa S componente GI é o grafo que se obtém pela componente conexa, então ele é o subgrafo induzido. Da componente conexa, então, dos vértices que sobraram aqui, V1, por exemplo, aqui, esse conjunto de vértices, união com S. Isso é algo que a gente definiu lá na aula passada, tá? Não, agora eu entendi, é porque isso daí são as componentes, eu tava pensando no corte. O corte são esses Ah, os isso, dois corta vértices, entre né? dois vértices. Mas o que a Não gente está entendi. pensando aqui é analisar a componente, Não entendi. tá? Beleza? Bom, e o Luiz, entendeu, Luiz? Entendi. A minha dificuldade foi ter identificado de onde veio o K igual a 4 ou K menos 1 igual a 3. Ah, Mas era do grafo essa original análise que que eu você pôs. falei. Aham, isso. Mas dessa análise que eu fiz aqui foi suficiente para te satisfazer? Foi sim. Tá. Então, seria só concluir que isso aqui de fato é crítico. Porque primeiro é analisar que ele é 4 cromático. Isso foi o que eu falei rapidinho aqui. Tem um ciclo ímpar, então precisa de 3 aqui, e olhando os vértices que sobram, você vai ver que alguém vai ter que receber uma cor que não seja nenhuma dessas três. Por exemplo, esse. E aqui ficou 1, 2, 3. Esse cara é vizinho aos três de cores diferentes. Então, precisou ter 4. Aí depois é analisar que ele é crítico. É crítico é que remove qualquer coisa dele, você consegue diminuir o número cromático. Remover qualquer coisa significa você pode trazer a sua análise a remover uma aresta. Porque se você remove um vértice, vai um monte de aresta junto com ele. Então pensa no caso mais difícil, que é esse que você remove só uma aresta. Aí você tem que pensar em qual aresta você vai remover. Aí você tem que analisar todos os tipos de arestas de remoção aqui, né? Entenderam o que eu falei? Sim, Entendi. sim. Tá? Então, beleza. Aí a gente conseguiu entender que isso aqui de fato ele é tipo 1, né? A gente consegue para ter uma transcoloração, necessariamente esses dois precisam ter a mesma cor, tá? Agora, pensando no outro aqui. Bom, o outro a gente tinha, eu tinha colocado que ele era do tipo 2. Então esses dois vértices recebiam cores diferentes. Mas vamos pensar que exista uma coloração dele que a gente consiga colorir com 3 cores, de modo a ainda possuir esses dois vértices aqui com a mesma cor. Então, esse aqui é um exemplo. Ó. Os dois eu mantive, então a coloração começou por eles. Eles têm a mesma cor. Eles podem ter a mesma cor, não são vizinhos, né? Era a definição do corte deles, não são vizinhos. Então, se eles recebem a mesma cor, esse cara tem que ter uma outra cor, né? Então, aqui é azul. Esse aqui é um triângulo, então 3 cores são necessárias para esse pedaço, porque é um triângulo. E da mesma forma, esse vértice que você vai colorir não pode ser verde, porque o verde já foi atribuído lá e não pode ser nenhuma dessas duas. Então precisa ter uma quarta cor aqui. Então, com 4 cores a gente conseguiu, mas a gente não consegue com 3 cores aqui. Mas assim a gente consegue. Quando você atribui cores diferentes aos dois vértices aqui, a gente consegue ter uma transcoloração aqui desse grafo. Então a gente tem que qualquer transcoloração desse grafo aqui, esses dois vértices têm que ter necessariamente cores diferentes. Ok? Tá? Então são esses dois tipos aí. Aí, vamos para o Teorema de Dirac. Esse Teorema de Dirac aqui, ele vai até quase o final da aula, tá? Ele é a base para a gente provar o Teorema de Brooks depois, que vai ter no finalzinho. Teorema de Brooks, aliás, poderia até falar isso aqui, lema, porque ele vai ser muito aplicado no Teorema lá de Dirac. No Teorema lá de Brooks, tá? Bom, o que a gente... de novo eu botei A e B, hein? É UV, gente, tá? UV. Bom, o Teorema de Dirac diz o seguinte...
Pega G, que é um gráfico K crítico, que tem um corte de vértices UV. A gente sabe que esse corte, ele não pode, o U e V não são vizinhos, tá? A gente quer provar aqui 3 coisas. Aliás, 4 coisas. Uma coisa é que esse grafo, então, ele é obtido da união dos dois pedaços, que só sobram 2 pedaços, e de modo que um pedaço é do tipo 1 e o outro pedaço é do tipo 2. Esse pedaço que eu estou dizendo são as S componentes, tá? Então, o que eu quero concluir é que não sobram mais do que 2 S componentes. E mais do que isso, o que eu quero mostrar é que sobram exatamente 2 S componentes ali. De modo que uma é do tipo 1 e a outra é do tipo 2. Então, esse exemplo aqui é o que acontece lá, tá? Então, se esse grafo ele é crítico, então, aliás, se o grafo é crítico com corte de vértices com 2 vértices, esse é o caso, então, se o grafo é crítico com corte de vértices possuindo 2 vértices, a gente sabe já da aula passada que eles não são vizinhos, tudo bem, mas o que a gente quer provar é que sobra necessariamente 2 S componentes, de modo que uma é do tipo 1 e outra é do tipo 2. Tá? Então, não sobraria aqui uma outra componente usando U e V e sendo um desses 2 tipos ou nenhum dos 2 tipos. Não sobra isso, tá? Isso é uma primeira coisa que a gente quer provar, então são 2 coisas aqui dentro, né? Um é do tipo 1, outro é do tipo 2 e tal. Uma outra coisa que a gente quer provar é que se você pega a primeira componente, a primeira S componente, adiciona uma aresta ali, tá? Ou se você né, e você faz uma outra coisa no outro pedaço lá, tá? Então, esse daqui é o seguinte, se você pega a do tipo 1, a componente do tipo 1, adiciona uma aresta, U e V é o corte de vértices, né? Você adiciona uma aresta aqui entre eles, então esse grafo aqui que ficou com a adição dessa aresta, né? Ele é K crítico. O que aqui seria dizer o seguinte, adicionando essa aresta, a gente tem um grafo que ele é 4 cromático e a remoção de qualquer aresta aqui torna ele 3 cromático. 3 colorível. Tá? É uma primeira coisa que a gente quer provar. Aliás, é uma terceira coisa que a gente quer provar. A quarta coisa que a gente quer provar é que essa operação, que eu não apresentei para vocês, pelo menos eu não lembro de ter apresentado para vocês, que é a identificação de 2 vértices, também é K crítico. Então, esse grafo aqui é o seguinte, esse G2. É G2 fazendo uma operação com UV, tá? Então, UV são esses 2 vértices. Aquele pontinho UV significa você identificar esses 2 vértices em um mesmo vértice. Então, o grafo identificado desse daqui, em relação a UV, é UV serem considerados como um único vértice. Então, UV vão ser identificados em um vértice. Então, aqui vai estar a associação dos vértices UV, tá? E a vizinhança vai ser a união das duas. Então, vai ser... O U era vizinho a esse. Então, esse vértice criado aqui vai ser vizinho. Esse corresponde a esse. E os outros 2, que eram vizinhos a esse, vão ser vizinhos também. Então, eram 2 que tinham aqui. Vão ser vizinhos aqui. Então, vai ter uma coisa aqui assim. Esse sorvete aqui. Tá? Entenderam? Não é bem um exemplo, né, que eu estou apresentando aqui, mas poderia ser algo maior, por exemplo, algo assim. Então, esse aqui, né, seria vizinho a esse, então continua sendo vizinho a esse. E esse cara aqui também, que é vizinho a esse, ele é vizinho a esse aqui também. Entenderam o que é identificação? Eu não entendi muito bem não, professor.
Não. Identificar significa você... eu estou identificando o G2 com o V. Né? Aqui, ó, o que está escrito ali. É a identificação de G2 por UV. O V é o par de vértices. Tá? Então, o grafo obtido disso daqui, esse aqui é um grafo transformado, tá? Você vai pegar G2 e vai fazer alguma coisa com G2. Essa alguma coisa significa cadê os vértices UV? O U e o V. Ah, são esses dois aqui. Ok. O grafo novo, o que não é o V vai se manter. Então, esse pedaço aqui vai se manter. Ele se manteve aqui, a adjacência deles e tudo mais. Agora, os dois vértices, U e V, vão ser escritos por um único vértice. Um único vértice vai ser a identificação de U e V. Então, é meio como você juntar esses dois vértices num vértice só. Faz uma fusão. Lembra de Dragon Ball? Fusão. Os dois bonequinhos lá viravam um único bonequinho. Aqui é a mesma coisa. Os dois vértices viram um único vértice. A adjacência dos dois vértices continua sendo a adjacência desse novo vértice. Você junta os dois vértices. Se por acaso esse vértice aqui for vizinho ao mesmo vértice que ele se a gente estiver considerando grafos simples, então eles vão ser representados por uma única aresta. Tá? A definição poderia ser até mais geral, considerar também arestas paralelas, mas não precisa olhar esse caso. Basta considerar por uma única aresta. Luiz, entendeu? Oi, Luiz. Volta nessa parte, que era exatamente o que eu ia perguntar. Quando eles têm um vértice adjacente em comum, aí só tem uma aresta, é isso? Nesse caso nosso que a gente considera grafo simples, sim. Tá? Eu poderia definir, na verdade, se você for olhar o Bond-Murt lá no... Nem sei se na primeira edição tem, eu não achei, mas, por exemplo, a segunda edição, ele define bonitinho lá, identifying. A identificação dos dois vértices lá, ele gera um multigrafo, nesse caso aí, né? Por exemplo, mas para a gente não precisa não, pode considerar como uma única aresta. Aqui. Esquece as cores, né? Eu só estou pensando na identificação, né? Então, esse vértice aqui, ele seria vizinho tanto ao U quanto ao V. Então, essa aresta aqui é uma única aresta para a gente. Tá? Tá, beleza. É a união da vizinhança. A união, ela remove a interseção, né? Então, né? Para ter exatamente uma para cada. Só é contado uma vez. Entendeu? Entendeu, Arnaldo? Entendi. Basicamente, você pode apagar um dos vértices e recriar as arestas com o outro vértice. Pode. Beleza. Você poderia apagar esse vértice aqui, agora a aresta mantém, mas a aresta ela vai para o outro vértice lá. Beleza. Tipo aqui, né? Aqui ela tem que vir para cá agora. Isso é a identificação. Tá? Bom, então são essas 4 coisas que a gente quer provar. Eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje, são 9h40 já. Bom, vamos lá, vamos ver até onde a gente vai. Mas eu acho que dá assim, elas são bem análogas também. Tá claro, entenderam? Então o que a gente quer provar nessa segunda etapa é que esses dois grafos aqui, eles são K-críticos. Então a gente tem que mostrar 2 coisas em relação a cada um deles. É que ele tem um número cromático igual a 4 e que a remoção de qualquer aresta ali diminui o número cromático, né? É possível ter uma K menos uma coloração. Tá legal? Então, vamos para a primeira parte. A primeira parte é mostrar que esse grafo, né, ele é obtido pela união, né, desses dois tipos, né? Dessas duas S componentes, onde cada componente é de um tipo distinto. Ou é tipo 1 ou é tipo 2, tá? Então, aqui é só uma observação do que são essas operações que eu acabei de explicar, né? Então, G1 mais o V é o grafo obtido de G1 pela adição da aresta UV, e G2
pontinho UV é o grafo obtido de G2, identificando os vértices UV. Tá? Então, vamos para a primeira parte. Né? A primeira parte bom, a gente sabe que G ele é crítico. Tá? E ele possui um corte UV, onde UV não são vizinhos. Então, a gente sabe que cada uma dessas componentes é K-1 colorível, porque é K-1 colorível, porque a gente tem o grafo ele é crítico, tá? Então, são coisas que a gente sabe. Tá. Agora, a gente sabe, a gente consegue garantir também que cada uma dessas... Pensa que existe mais do que duas S componentes, tá? Então, a gente sabe que duas não concordam em nenhuma coloração. Entenderam isso? Concordar em coloração significa o quê? Isso, Arnaldo, o UV não são adjacentes. Isso é coisa que a gente já sabe por conta de ser crítico. Então, o corte com dois vértices, esses dois vértices não são adjacentes. De novo, perdão, aqui a escrita, tá? Não é A e B, é UV, eu estou usando UV, tá? Então, o que a gente quer concluir é o seguinte, o que a gente está concluindo aqui é o seguinte, duas componentes significa dizer que se em uma das componentes o par UV recebeu a mesma cor, numa outra componente, eles não podem receber a mesma cor. Aliás, existe uma outra componente em que eles não recebem a mesma cor. E da mesma coisa o contrário. Se você tem uma componente em que UV recebem cores distintas, significa você dizer que numa outra componente eles recebem cores iguais. Por quê? Porque se fosse o contrário, ou seja, se em todas as componentes que sobram, eles recebem sempre a mesma cor, todas as componentes, esse par recebe a mesma cor, esse par recebe a mesma cor. Como a gente sabe que, ou o caso contrário, que é que eles recebessem cores distintas, em todas as S componentes, as K-1 colorações recebessem cores distintas. Como a gente sabe que o grafo é crítico, então aquele pedaço que ele está correspondendo ali à componente, você consegue marcar menos uma coloração, você tem também que o grafo todo poderia receber uma menos uma coloração. Aqui um sketch desse negócio. Então, isso daqui, por exemplo, é o grafo G, tá? Isso aqui é o S. Isso daqui é uma V1, é um V2, é um V3. São três componentes que sobraram. E repara que S é um corte com dois vértices e a gente sabe que os dois vértices não são vizinhos, tá? Bom, a gente sabe que esse pedaço aqui, qual é o número cromático dele? Eu não sei, mas eu sei que ele tem uma K menos uma coloração. Certo? Esse pedaço tem uma K menos uma coloração. Aí você tem dois vértices aqui, U e V. Eu não sei como foram as cores que eu atribuí aqui. Talvez eu tenha dado uma cor igual desses dois vértices, ou talvez eu tenha dado a cor distinta. Cores distintas. Pensa que eu dei a mesma cor para os dois. Se eu dei uma mesma cor para os dois, e eu também dei nessa coloração aqui, associada a esse pedaço aqui com V2, uma mesma cor para os dois, e se eu dei aqui no V3, associado a V3, uma mesma cor para os dois, concordam que significa você dizer que todo grafo é K-1 colorível? Porque as cores que você atribuiu aos vértices de V1 não afetam as cores que você deu aos vértices de V2.
e não afetam as cores que você deu aos vértices de V3. E a mesma cor, se os dois receberam uma mesma cor, essa mesma cor pode ser atribuída para cá e pode ser atribuída para cá. Poderia ser atribuída, né? Então, implicaria todo o grafo poder ser K-1 colorível, mas o grafo ele é K colorível. Então, significa você dizer que em uma dessas componentes você teve que atribuir a mesma cor e em outra componente você teve que atribuir cores diferentes para esses dois vértices. Entenderam? Respondem, gente. Respondam. Eu tava só pensando um pouquinho, mas entendi. Tá? Isso significa dizer não concordar em nenhuma coloração. Porque se existisse alguma coloração que eles concordassem, concordar significa os dois recebem uma mesma cor em todos as S componentes. Ou os dois recebem cores distintas em todas as S componentes. Se eles recebessem cores distintas em todas as S componentes, como esse pedaço aqui, ele é K-1 colorível, eles recebem cores distintas, esse pedaço aqui também é K-1 colorível, eles recebendo as mesmas cores distintas. Mesmo que uma das cores. Aqui eu dei roxo, aqui eu vou colocar, sei lá, azul. Vou colocar azul. Aqui eu teria colocado, sei lá, verde e aqui rosa. Mas é só mudar rótulo. Então, ainda assim, ele poderia receber roxo e azul, entendeu? Porque a coloração que você atribui aos vértices aqui não afeta a coloração que você atribui aos vértices aqui. Entenderam? Porque são componentes conexas. Esse pedaço aqui não enxerga esse pedaço, não enxerga esse pedaço. Entenderam? Beleza? Então, isso significa dizer eles não concordar. Eles, de fato, eles não podem concordar porque você tem que todo grafo ele não é K-1 colorível, ele é K cromático. O menor número de cores para colorir todo o grafo é K, não é K-1. Tá? Então, beleza. Dado que ele é isso, então a gente sabe que duas componentes não podem concordar. Tá? Bom, então existem duas componentes, G1 e G2, está escrito G1 é do tipo 1 e G2 é do tipo 2. Né? Porque, aí de novo, é a mesma coisa que eu acabei de falar, só um repeteco aqui. Se G1 fosse do tipo 2, e como o G2 é do tipo 2, então o G1 não seria K-1 colorível também, né? Lembra que a gente viu isso aqui no exemplo? Aqui. Esse pedaço aqui é do tipo... Cadê a coloração que dá bonitinho aqui? Que fica bonitinho. É sem esse desenho aqui, né? Esquece esse desenho aqui. Tá? Então, isso daqui é do tipo 1. Se isso aqui fosse do tipo 2, aliás, isso. Se é do tipo 2 significa eu atribuir cores diferentes aqui. Se eu atribuísse cores diferentes aqui, implicaria isso daqui não ser K-1 colorível. A gente viu isso aqui no exemplo, né? E da mesma forma aqui. Se eu atribuísse cores iguais para cá, para esses dois vértices, implicaria isso daqui não ser K-1 colorível. Tá? Então, existe necessariamente duas componentes, G1 e G2, onde G1 é do tipo 1 e G2 é do tipo 2. Eu só estou dando um nome para casar bonitinho, G1 tipo 1 e G2 tipo 2. Mas são duas componentes, GT, GJ, onde uma delas é do tipo 1 e outra é do tipo 2. Isso é uma consequência de que eles não concordam. Então, em um pedaço eles recebem cores diferentes, em outro pedaço eles recebem cores iguais. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que G1 e G2 são de tipos diferentes. G1 união G2 é um subgrafo de G.
Esse é um subgrafo de G que não é K-1 colorível. Vocês enxergam isso? Eu tenho uma explicação para isso? Não tem. Tá? Então, a gente tem que G1 por si só, ele é K-1 colorível. A gente tem que G2 por si só, ele é K-1 colorível. Mas quando você junta os dois, você não tem essa união dos dois, não é K-1 colorível. Vocês enxergam isso? Ainda não vi não, professor. O que significa você fazer a união dos dois? Vamos voltar no exemplo ali. Bom, em outras palavras, significa você obter o grafo original, mas a gente ainda não quer obter o grafo original, a gente só quer olhar esse pedaço e juntar os dois pedaços, tá? Repara que nesse pedaço G1, esses dois vértices, eles têm que receber a mesma cor. Enquanto que G2, eles têm que receber cores diferentes. Você juntar esses dois grafos numa coisa só, significa esse U é esse U, esse V é esse V. Ok? Então significa, Sim. então significa o que exatamente isso? Enquanto que aqui está recebendo a mesma cor, aqui está recebendo cor distinta, se você atribuir a mesma cor para esses dois vértices aqui, na coloração que é a união desses dois subgrafos, significa você dizer que para esse pedaço aqui sacaneou, então vai precisar de pelo menos mais uma cor. Agora, se você atribuísse para esse pedaço aqui, aliás, quando eles estão juntos, né? Se você atribuísse a mesma cor para os dois vértices, enquanto que aqui daria ok, você conseguiria uma K menos uma coloração, para cá você não conseguiria uma K menos uma coloração. A gente viu isso aqui nessa análise. Essa união G1, união G2 é o seguinte, é exatamente esse grafo. É quando esse U e esse V são, esse U aqui no caso é uma coisa só e esse V aqui é uma coisa só. Você junta os dois gráficos numa coisa só, tá? Eu sei que esse pedaço aqui eu consigo uma K menos uma coloração. Eu consigo a K menos uma coloração aqui porque necessariamente esses dois vértices recebem a mesma cor. Significa você dizer, se você atribuir uma coloração para essa união, de modo que U e V recebam a mesma cor, esse pedaço aqui eu vou conseguir uma K-1, eu vou conseguir uma 3 coloração para esse pedacinho de K. Em compensação, para esse pedaço de K, que é esse pedaço aqui, eu não vou conseguir uma 3 coloração aqui. Porque a gente viu que esse pedaço, ele é do tipo 2. Então, U e V devem receber cores diferentes aqui, para você ter uma 3 coloração. Então, aqui, eles precisam ter cores diferentes. Mas se você atribuiu cores iguais para U e V, apesar de ter sido bom para esse lado, foi ruim para esse lado aqui. Então, você tem que ter mais uma cor para colorir todo esse grafo, porque para esse pedaço aqui é necessário ter mais uma cor. Da mesma forma que se você, ao colorir a união, você atribuir cores diferentes para U e V, esse lado direito aqui, né, esse pedacinho aqui, ok, você consegue ter uma 3 coloração para ele. Em compensação, esse pedaço esquerdo você não consegue, porque cores distintas ajudavam o lado de cá. Agora, o lado de cá, eles precisariam ter cores iguais. Então, a gente analisou isso aqui, por isso que eu fiz esse exemplo aqui atrás, olhando caso a caso. Se você atribuísse cores distintas para U e V, aqui você precisaria ter mais uma cor. Entendeu? Então, necessariamente, a união das duas componentes não é K-1 colorível. Entendeu? 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 Sim, Entendeu? sim. Tá legal? Tá bonito? Entenderam, gente? Tá?
Então, isso que eu acabei de falar é essa frasezinha. Ó. Como o G1 e G2 são de tipos diferentes, a união é subgrafo de G. Isso sim, a gente sabe que ela é subgrafo de G, porque G foi separado nesses dois pedaços, né? E não é K-1 colorível. Tá bom? Aliás, isso que eu falei é só para argumentar essas poucas palavras aqui. Que essa união não é K-1 colorível, ou seja, você precisa ter pelo menos mais uma cor. Agora pronto. Olha só o que acontece agora. Lembra que o grafo ele é K crítico? O grafo é K crítico, G. Eu quero concluir que só existem essas duas componentes. O que eu estou concluindo até agora é que essas duas componentes é subgrafo de G. Mas eu quero concluir que ela é igual a G, é isomorfa ao G, essa união. Tá? É o que falta aqui agora. A gente conseguiu concluir, a gente conseguiu até agora, por essa série de argumentos, observar que G1 é do tipo 1, G2 é do tipo 2, e além disso, a união não é K-1, então colorível. Então precisa de ter pelo menos mais uma cor. Precisa pelo menos de K cores ali. Ok? O que a gente quer concluir agora é que não existe nenhuma outra componente aqui. Não existe nenhuma outra S componente aqui nesse grafo. Terminar isso aqui, isso já está pronto. Aliás, o que a gente acabou de falar já dá um argumento para terminar. Porque, olha só, essa união, ela é pelo menos K cromático. Certo? K-1 não dá. É pelo menos K. Mas o grafo G todo aqui, o grafo tomado inicial, ele é K crítico. Ser crítico significa K cores, é o menor número de cores que você colorir ele. Além disso, qualquer subgrafo próprio dele é K-1 colorível. Agora, se essa união fosse um subgrafo próprio de G, próprio é que necessariamente é menor do que G, implicaria ele ser K-1 colorível, mas ele não é K-1 colorível. A gente viu aqui que ele não é K-1 colorível, precisa de ter pelo menos K. Então é porque todo esse grafo é exatamente igual a isso. Então, se a união fosse um subgrafo próprio de G, então G não seria K crítico. Porque se fosse um subgrafo próprio, ou seja, essa união aqui, azul escuro é feio, né? Fica muito escuro. Então, se essa união, isso aqui é o G1, isso aqui é o G2, tá? É o G1 e o G2. Se fosse próprio de G, um subgrafo próprio, implicaria ter alguma outra coisa aqui que não está aqui dentro. Implicaria ter alguma outra componente aqui que não está aqui dentro dos verdes. Como o grafo é crítico, e você tem esse pedaço verde que não é K-1 colorível, quer dizer que o grafo não é crítico. Entenderam o que eu falei? Porque o grafo é crítico quando qualquer subgrafo próprio, ou seja, tem que ter alguma coisa que está no grafo, mas não está nesse subgrafo, isso significa ser próprio, é que não pode ser o igual. Então, qualquer subgrafo próprio, ele é K-1 colorível. Mas a gente obteve aqui uma união, que a gente sabe que ela é subgrafo de G, e que a gente sabe também que ela não é K-1 colorível, pelo menos K cores são necessárias aqui. Então, esse grafo não seria crítico. Com isso, a gente conclui que todo grafo ele é exatamente igual ao G1 e ao G2. Então, isso acaba a primeira parte da demonstração. Entenderam? Entenderam nada, gente?
Fala aí alguma coisa. Fala aí, Bianca. Tá? Entendi também. Entendeu? Repara que é uma série de argumentos aqui que a gente usa muito essa questão de ser crítico. Tá? Ser crítico, ser crítico. Então, a definição de crítico tem que estar bem clara em vocês. É que para qualquer subgrafo próprio, a coloração é menor. Tá? Então, vamos para o próximo. O próximo é o que a gente quer é que esse grafo, que é G1, com a adição de UV, ele é K-crítico. Então, nessa etapa agora, a gente quer provar que G1, que é do tipo 1, G1 é do tipo 1, com a adição dessa aresta, ele é K cromático e, além disso, ele é crítico. São duas coisas que a gente quer fazer aqui dentro dele, tá? Provar que é K crítico tem que ser essas coisas. Ele é K cromático e, além disso, ele é K-1 colorível. Tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai adicionar a aresta, né? Então, a gente sabe que G1 é do tipo 1. Certo? Além disso, G1 é K-1 colorível, né? Porque G1 é subgrafo de G. Lembra como a gente obteve G1, né? Você tem G, aí você tem um corte UV, que são esses dois vértices aí, não são vizinhos. Aí fatiou em dois pedaços, G1, G2. G1 é do tipo 1, G2 é do tipo 2. Em G1, U e V recebem a mesma cor nessa K-1 coloração. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, H, que é esse pedaço, né, que é o G1, adicionando essa aresta UV, ele é K cromático. Por quê? Basta adicionar uma nova cor ao grafo, a esse grafo H1, atribuindo uma nova cor ao U ou ao V. Então, é tornar as cores ali de UV diferentes. Entenderam? Se K-1 ali foi um número cromático, então aqui agora vai passar a ser um número cromático também, né? Aliás, K, né? Passou a ser K. Tá? Então, entenderam que com K cores a gente consegue colorir esse grafo que sobrou, esse G1, adicionando a aresta UV? Sim. Sim? Tá. Rapidinho que eu quero saber de uma coisa ali. Rapidinho eu volto em 10 segundos. Oi, gente, voltei, desculpa aí. Então, entenderam? Esse primeiro passo foi mostrar que a adição dessa aresta, você consegue ter uma K coloração. Basicamente, você poderia pensar em atribuir uma cor nova aí ao seu gráfico, que era K-1, atribuir uma nova cor para dar para um dos dois vértices aí. O que falta a gente analisar para terminar a esse argumento de ser crítico é que para qualquer subgrafo desse grafo aqui, que repara que é o G1 com a adição da aresta, ele é K-1 colorível. Ou seja, você consegue, removendo qualquer coisa ali do grafo, uma K-1 coloração. Tá? É o que falta para concluir essa análise de ser crítico.
Bom, o que a gente pode considerar? Pega esse grafo, que tem essa aresta que você adicionou, e agora você remove alguma aresta qualquer. Então, eu vou tratar aqui dois casos com vocês, tá? Primeiro, é se essa aresta for de fato a aresta que você adicionou. Estão entendendo? Então, é que nem aqui, ó. Vamos voltar lá o exemplo simples lá. Aqui. Aqui. Tá? Então, você tem esse pedaço aqui, é o G1. Adicionou a aresta aqui, tornou uma nova cor para U ou para V. Por exemplo, para U. Agora a gente quer analisar, então isso aqui é K colorível, ou K cromático até. Então, a gente quer analisar que isso daqui é crítico, ou seja, a remoção de qualquer aresta desse pedaço, você consegue uma K menos uma coloração. Tá? Então, o primeiro caso a considerar é se a aresta a ser removida é de fato essa aresta que você acabou de adicionar. Bom, e depois a gente vai analisar uma aresta qualquer que não seja essa daqui, tá? Então, o primeiro caso é remover essa aresta. Repara que a coloração volta exatamente ao gráfico G1, então não tem nada o que fazer, você consegue uma K menos uma coloração, ok? Então, o primeiro caso é esse e já está feito. Porque você retornou ao gráfico que você tinha um gráfico K menos um colorível. Então, esse grafo é exatamente igual ao G1, que é um subgrafo próprio de G, e sabemos que como G é K crítico, então G-1 é K-1 colorível. Beleza? Ok? O segundo caso é quando a aresta ela não é igual a UV. Tá? É quando você remove nesse G1 adicionado uma aresta UV, a aresta UV é quando você remove alguma outra aresta aí desse H1, né, que é o gráfico que ficou no final, que é o G1 união aresta, com aresta e UV. Tá? Quando acontece isso, ou seja, você remove alguma aresta aí que não é exatamente UV, o que a gente tem? Então, vamos fazer o seguinte. Pega G, remove uma aresta de G. G não é G1, tá? É o G, é todo o grafo. Tá? A gente sabe que G, pela remoção de qualquer aresta, é K-1 colorível. Certo? G com a remoção de qualquer aresta. Repara que essa aresta UV, ela não está em G. Tá? Ok? Então, em qualquer K-1 coloração de G, removendo essa aresta, que é uma aresta qualquer do gráfico ali, então, primeiro a gente nota que este é o gráfico G inicial, sem a aresta UV, e sem a aresta UV, né? E sem essa aresta que você escolheu remover aí. Tá? O V ela não pertence a G, né? Então, o que eu estou falando ali é nesse desenho aqui. Você tem G, remove qualquer aresta dele. Remover qualquer aresta dele, a gente tem que o que sobra é K-1 colorível. Além disso, U e V recebem cores diferentes. Ó, cadê? Eu não estou aqui. Porque G2 é do tipo 2. E G2 é subgrafo de G-0. Repara que é uma aresta que está em G1. Agora, olha para G2. O G2 está em G menos essa aresta. Enxergaram isso? Então, você tem G1 e você tem G2. O que a gente quer nesse tipo de análise é remover uma aresta E que está em G1. Tá? Além disso, tem uma aresta nova aí, que não fazia parte de G, que é
UV. Tem uma aresta UV aí. O que a gente quer concluir é que esse pedaço azul com essa aresta amarela, removendo essa aresta azul, ela é K-1 no colorível. Então, o que a gente está fazendo? Tá, esquece essa aresta amarela por enquanto. Olha todo o grafo G, remove essa aresta. Remover essa aresta, a gente tem que... Então, remover essa aresta que ficaram dois vértices ali, não vizinhos, né? Então, ficaram esses dois aqui. Não ficou aresta, ficaram esses dois. Tá? Então, a gente sabe que esse grafo todo é K-1 colorível, não tem aresta amarela, tá? Então, ele é K-1 colorível, mas, além disso, U e V, que estão aqui, né? Tem dois vértices aqui, U e V, eles recebem cores diferentes. Por quê? G2 é do tipo 2 e G2 pertence a esse grafo que eu tirei aqui, essa aresta. Eu estou pegando do G e removendo essa aresta que está em G1. Entenderam? Então, esses dois vértices recebem cores distintas. Com isso, pronto, acabou. Então, as cores de U e V em G menos E também podem ser consideradas em H1 menos E. Então, as cores que você deu... Então, a gente tem que estudar aqui a K-1 colorível. Além disso, U e V receberam cores diferentes. Como U e V receberam cores diferentes, eu posso colocar uma aresta entre eles, porque não vai afetar na minha coloração, vão receber cores diferentes. Além disso, a mesma atribuição de cores que você deu para os vértices que estavam aqui em G1, você mantém também em H1, onde foi o G1 adicionado à aresta UV. Entendeu? Então, a gente tem que, de fato, esse pedacinho só, ele é K-1 colorível. Alguma pergunta, gente? Não, tudo ok, professor. Tá, vou passar para o seguinte, então. Tá? Repara que o seguinte, ele vai seguir bem similar. Não vai mudar quase nada a estratégia. Só vamos retornar o que a gente quer. O que a gente quer aqui é mostrar que o G2, que é do tipo 2, fazendo aquela identificação dos dois vértices, ele é K cromático e, além disso, a remoção de qualquer aresta ali transforma o grafo em K-1 colorível. Tá? Transforma o grafo em ser possível você colorir com K-1 cores. Tá? É análogo. É análogo. Então, o Bond-Murt nem prova isso. É bem análogo. Tá? Eu vou dar um argumento aqui que vai ser bem similar a esse tipo de argumento aqui. Tá? Então, não vai gerar nada novo aqui no tipo de análise. Repara que essa análise que a gente fez aqui, para garantir que o que sobrava aqui era K-1, foi usando esse outro pedaço aqui, CK-1. E da mesma forma como vai ser aqui. Tá? E para provar algo sobre o G1, eu precisei usar algo sobre o G2. Para provar algo sobre o G2, eu vou precisar usar algo sobre o G1. Tá? Então, o caso é o seguinte. Vamos lá. Vou mostrar que esse G2, identificando o V, é K crítico. Então, o argumento é o seguinte. Bom, primeiro você olha G2 sem esses vértices UV. Tá? Então, olhar G2 sem esses vértices UV
é um subgrafo de G2. Ok? Então, e a gente tem que esse pedaço é K-1 colorível. Porque o grafo é crítico, K crítico, então um pedaço que sobra ali do G2 é K-1 colorível. Então, as cores que tinha nessa K coloração, aliás, nessa K-1 coloração, né, do que sobrou de G2, do G2, o G2 é K-1 colorível, certo? O G é K colorível. Então, as K-1 colorações de G2, você vai continuar dando para os vértices que estão em G2 e não é U nem V. Certo? Então, a ideia é tipo assim, ó. Aqui. Tem U e tem V. Esquece as cores dele, porque ele vai virar um vértice só. As cores do que sobram, você dá as mesmas cores que você tinha aqui. Você conseguia colorir isso tudo com K-1 cores. Então, você dá as mesmas cores para cá. Então, você conseguiu colorir o pedaço que sobrou com K-1. Agora, a esse vértice novo, você atribui uma cor nova a ele. Então, tudo bem? É K cromático. Então, esse vértice aí você atribuiu a nova cor. Passou a ser K cromático. Tá? Bom, então, a primeira parte foi provada. Repara que foi bem análogo também, né? O caso anterior também foi assim. Tinha uma cor sobrando, dá para um vértice que precisa. Aqui é a mesma coisa. Tem uma cor sobrando, dá para esse vértice aí que vai estar associado à identificação dos dois vértices. Professor, Certo? Oi. quando você atribui essa nova cor a esse novo vértice, que é a junção dos dois, aí você atribui uma cor, mas você deixa de usar as outras duas que estavam usando? Não deixa de usar, porque você tem que essas duas cores, elas vão ser usadas na vizinhança deles. Ah, entendi. Então, por isso que você agora não pode simplesmente usa somente uma das duas. Aqui. Repara que o verde, ele é usado, mas não na vizinhança do verde aqui, na vizinhança do azul. E a mesma forma o azul, ele não é usado aqui, mas é usado na vizinhança do verde. Ah, ele precisa ser usado, essas E cores. eles vão ser usados na vizinhança. Por isso que quando você juntar os dois numa coisa só, você não pode atribuir esse vértice à cor azul, porque ele vai ser usado aqui no seu vizinho. Ah, e agora se tornou vizinho do antes, onde não era, né? Entendi. Por isso tem que ter esse cuidado. A mesma coisa o entendi. verde, vai tornar vizinho dele. Então você não pode atribuir também o verde. Então por isso que... e esse número aqui é o número mínimo, né? Então você não tem cor desperdiçada aqui. Essa cor foi usada, ela não foi usada somente aqui. Ela foi usada também aqui, porque senão você poderia atribuir a mesma cor aqui. Entendeu? Não entendi. É que eu estava pensando aqui, mas não tem outra possibilidade. Se eu botasse o rosa lá no verde, também daria problema. Uhum. Porque o rosa é vizinho do azul aqui, e Entendi. então você atribui rosa a ele e você vai furar. Beleza. Entendeu? Então a gente conseguiu com mais uma cor aí. Agora vamos fazer o que falta, né? Remover uma aresta, né? Isso está faltando? Então, esse é o desenho, né? Então, repara que esses dois vértices aqui, eles são identificados. Então, a vizinhança aqui vai continuar mantendo a coloração, mas para esse vértice você atribui uma nova cor. Então, de 3 foi para 4, de K-1 foi para cá. Tá? Bom, então esse é o grafo H2, esse da direita. É o G2 identificado UV. Então, bom, resta mostrar que para remoção de qualquer aresta, isso que sobra, com a remoção de qualquer aresta aqui, passa a ser K-1 colorível.
tá? Então, o tipo de argumento é muito similar ao caso anterior. Olha só, então, G1, aqui, ó, repara que o que o caso contrário, para argumentar em relação a G1, a gente precisou usar o G2, aqui para argumentar algo sobre o G2, a gente vai precisar usar algo sobre o G1, tá? Então, o G1 é subgrafo de G menos uma aresta. Alguma aresta que você remove aqui, certo? Como o G é K crítico, então G, sem essa aresta que você removeu desse pedaço aqui, ele é K-1 colorível, certo? E como o G1 de novo, né, é subgrafo desse G sem essa aresta, em qualquer K-1 coloração, U e V precisam ter a mesma cor. Porque é o análogo, né? Porque lá no G1, você tem U e V com a mesma cor. Tá? Então, podemos usar essa mesma coloração dos vértices de G2 sem essa aresta aqui nos vértices de U e V recebendo a mesma cor. Então, é exatamente o análogo que a gente viu no caso passado aqui. Tá? Então, a gente tem que esse pedaço aqui, ele é crítico também. Tá? Bom, esse resultado aqui, na verdade, esse segundo é o análogo do anterior, tá? Então, o mesmo tipo de argumento que a gente fez aqui foi o que a gente fez nesse outro caso. Então, isso daqui prova essas quatro coisas, como eu falei. É G ser obtido da união desses duas componentes, em que uma componente é do tipo 1, a outra componente é do tipo 2. Isso são duas coisas que a gente provou. Outra coisa que a gente provou é que G1, né, que é o tipo 1, adicionando a aresta entre U e V é o corte de vértices que não são vizinhos, né? Então, você adicionou essa aresta, ele fica K crítico, e o G2, que é a identificação do vértice UV, dois vértices UV, ele é K crítico também, tá? É uma demonstração que é rica de detalhe, né? Tem muito detalhe. Por isso que eu falei aqui no início, de ficar ligado muito bem nessas definições aí. No crítico aparece muito o subgrafo, a adição, identificação, são várias coisinhas que vão aparecendo aqui, tá? Com esse teorema a gente tem um corolário e depois a gente já tem um teorema de Brooks. Esse corolário, ele na verdade ele não é muito complicado não, ele é mais simples, tá? Bom, posso passar adiante? Posso ir para o corolário? Pode sim. Depois eu queria tirar uma dúvida, mas eu vou deixar para o final, professor, porque é só uma dúvida sobre uma leitura, se tem a mesma coisa a ver. Tá bom. Não, pode falar agora. Não, é porque eu estava vendo um trabalho sobre contração, não tem a identificação não Contração, tipo. não é exatamente contração, não. A contração a gente fala quando é aresta. Entendi. Então, quando você contrai uma aresta, significa você juntar os extremos. Então, você tem uma aresta. A contração da aresta, então, sei lá, você tem aqui um vértice, esses dois vértices são vizinhos aqui. E aqui é a mesma coisa, né? Então, você contrair essa aresta significa esses dois vértices virar uma coisa só, e aí você tem a vizinhança deles. Mantendo, entendeu? Entendi. É diferente da identificação. A identificação você não precisa ter que os dois sejam vizinhos, não. Beleza. Então, vira isso. Você contrai, entendeu? Contrai a aresta. Sim, aí dois vértices e uma aresta se tornam um vértice. Uhum. Beleza. Exatamente. É diferente de identificar, né?
Sim, sim, é bem diferente. Tá. É que eu fiquei confuso quando eu vi se era a mesma coisa. Beleza. Tá. Bom, o corolário é o seguinte. Ainda sobre a hipótese, né, de G ser crítico, K crítico. Então, ser K crítico quer dizer muita coisa, né? O número cromático a gente sabe também sobre os subgrafos dele e tudo mais. Ele é K crítico e ele tem esse corte com dois vértices. Então, uma consequência que a gente sabe, por ser K crítico, é que esses dois vértices não são vizinhos. Então, a gente tem que a soma dos graus dos dois vértices, U e V, nesse grafo G, é pelo menos 3K menos 5. É bem assim, por que isso, né? Por que esse valor nada a ver, 3K menos 5, né? Isso daqui aparece no Teorema de Brooks, que é o teorema a seguir, depois desse corolário. Aí você pode me perguntar também, por que esse Teorema de Dirac aí, por que ele existe, né? Assim como o Teorema de Brooks usa isso, esse corolário usa o Teorema de Dirac aqui, tá? Então é o seguinte, com ele provado, tudo fica mais simples, tá? Basicamente é isso. Então, a gente sabe que tem essas duas componentes, G1 e G2, são as únicas componentes. Então, é uma consequência que a gente já tem do grafo ser K crítico e ter o corte em dois vértices. Aí. Então, G1 é a UV componente do tipo 1 e G2 é a UV componente do tipo 2. Tá? A gente sabe que só tem essas duas componentes aí. Então, tomando elas, vamos analisar os graus, né? Então, pega H1, que é justamente a adição da aresta UV em G1, e pega H2 como sendo a identificação dos vértices UV em G2. O que a gente tem sobre H1 e sobre H2? O resultado anterior também a gente provou que tanto H1 quanto H2 eram críticos. Lembram? Então vamos lá. Então, como H1 e H2 são críticos, são K críticos, então a gente sabe que o deltinha de ambos os grafos aqui, H1 e H2, é pelo menos K menos 1. A gente provou isso aula passada. Um grafo, se ele é K crítico, então o deltinha dele é pelo menos K menos 1. Lembra? A gente provou isso na aula passada. Sim, sim, lembro. Então, o que a gente tem? Vamos olhar em H1 a soma dos graus. H1, repara que ele é crítico. H1 é crítico. Então, o grau de U é pelo menos K menos 1. O grau de V é pelo menos K menos 1. Então, a soma dos dois graus em H1 é pelo menos 2K menos 2. Tá? Por outro lado, em H2 agora, H2 é crítico. Então, qualquer vértice de H2 tem grau pelo menos K menos 1, porque é crítico. Em particular, W, onde W é esse novo vértice que você identificou o V. Tá? Então, esse W é esse carinha daqui. Isso aqui é o W. Isso aqui é crítico, então a gente sabe que o grau dele é pelo menos K menos 1. Então, é isso que tem aqui. Ok? Com isso, bom, como em G1 os graus de U e V são os mesmos. Agora vamos analisar ele em H1. Tá? Aliás, o que a gente tem aqui é informação sobre H1, né? H1 a gente sabe que é crítico, então por isso que a gente conseguiu essa desigualdade, porque H1 é crítico. Agora vamos ver como é em G1. Não quer dizer que G1 seja crítico. O que a gente quer é analisar o grau dele em G1 agora. Tá bom? Agora, como é o grau desses vértices UV em G1? É exatamente os graus que eles tinham em H1, menos 1 para cada um deles. Certo? Então, H1 é esse grafo com a aresta aqui. A soma dos graus de U e V, nesse gráfico que eu adicionei essa aresta, é pelo menos 2K menos 2. A gente acabou de provar isso lá. Agora eu quero saber
qual era o grau, a soma dos graus deles no grafo antes de você adicionar essa aresta, ou seja, no G1. Então, qual é? É a soma que eles tinham naquele grafo que você adicionou a aresta, menos 2. Porque esse grafo aqui, esse vértice, ele tem grau exatamente o que ele tinha, menos 1, porque você removeu essa aresta, né? E esse grau, esse vértice aqui, ele tem grau exatamente igual ao que ele tinha em H1, menos 1. Você removeu essa aresta aqui. Entenderam? Então, o grau dele em G1, a soma dos graus deles em G1 é 2K menos 2 menos 2. Entendeu? Agora a gente está analisando em G1. G1 é o grafo sem aquela aresta UV. Ok? Então a gente tem que é pelo menos 2K menos 4. Tá? Agora, vamos olhar a soma deles em G2. Repara que G1 é o do tipo 1. O G2 é o do tipo 2. Tá? Então, H2, ele é K crítico. Tá? U, V são identificados em H2. Beleza? Então, em UV, esses dois vértices são identificados em uma coisa só. A gente sabe, então, que esse vértice, que é o tal do W, é pelo menos K menos 1. Né? Olhando ele para o lado lá de G2. É pelo menos K menos 1. Então, a soma dos graus deles é pelo menos K menos 1. Porque o vértice que está sendo associado à identificação desses dois vai ter que grau? É pelo menos K menos 1. Mas que é o quê? A soma dos dois, né? Talvez tenha mais, porque talvez você tenha a interseção aí. E aí você vai tirar ela, porque vai contar uma vez só. A gente está considerando um gráfico simples. Entenderam? Mas a soma desses graus é maior ou igual a K menos 1. Entenderam? Sim, sim. Tá? Então, tem a ver com a pergunta que vocês me fizeram sobre dois vértices aí terem vizinhos iguais, né? Então, bom, o que eu estou concluindo? O que a gente vai concluir? É a soma de U e V nesse grafo aqui. Eu estou me baseando pelo valor que eu tenho aqui. Eu sei que esse valor é pelo menos K menos 1. Tá? Então, se esse valor é pelo menos K menos 1, eu quero concluir que essa soma é pelo menos K menos 1. Aqui, a associação foi de 1 para 1. Então, essa aresta veio para essa aresta veio para essa aresta veio para essa. Então, como aqui é K menos 1, aqui também é K menos 1, pelo menos, né? Como aqui é pelo menos K menos 1, aqui também é pelo menos K menos 1. Mas, assim como vocês me perguntaram, e se fosse algo assim? Certo? Então, aqui, né? Aqui eu teria 4 vir para 3, mas tudo bem. Ainda é pelo menos 3. Eu estou, talvez, até aumentando essa soma. A soma dos graus de U e V aqui é 4. Mas isso é pelo menos 3. O que me garante que a soma dos graus é pelo menos K menos 1 ainda. Pode ser que seja maior, mas ainda assim garante o limite inferior lá do pelo menos K menos 1. Tudo bem? Isso é o que eu coloquei lá, a soma dos graus deles em G2. O que eu quero provar é a soma dos graus deles em G. Agora, pô, a gente tem que o grau dele em G, do U, é a soma dos graus deles em G1 com a soma dos graus dele em G2. Porque o U lá é um vértice que ele é vizinho a um pedaço de K em G1, um pedaço de K em G2. Só existem essas duas componentes. Então, o grau dele no grafo é a soma dos graus dele em G1 com G2. A mesma coisa para ver. É a soma dos graus dele em G1 com G2. Então, o que a gente tem? A soma dos graus dele é justamente essa soma com essa soma. É a soma dos graus dele em G1 com G2. A soma dos graus dele com G1 com G2. Então, é 2K menos 4 mais K menos 1. Pronto. 3K menos 5. Tá? Isso é o corolário. Provamos que queríamos.
Agora vem o principal teorema da aula, que é o teorema de Brooks. Posso passar? Beleza, pode. Luiz, Bianca, Edmundo, Nayana, Paola. Estão entendendo? Fala alguma coisa aí. Tô Posso acompanhando. continuar? Oi? Tô acompanhando. Tá acompanhando. Qualquer coisa depois dou uma passadinha que aí fixa melhor. Tá bom. Bom, eu espero que, assim, com evoluindo um teorema para o outro, eu acho que fica mais claro o que está acontecendo, né? G1, G2, talvez fique mais Vai clareando mais. a aplicação deles, né? Você ia falar, Luiz, desculpa. Eu também estou acompanhando, achei esse corolário até mais fácil do que o outro. Mas eu tô acompanhando sim. Beleza. Então, tá, vou passar adiante para o teorema de Brooks. Então, o teorema de Brooks, ele é construtivo. O teorema de Brooks é o seguinte, pega um grafo que ele não é um ciclo ímpar e também não é um grafo completo. Então, o número cromático dele é no máximo deltão, tá? O deltão mais 1, né, é algo que a gente provou na aula passada, né? Na aula passada a gente provou que o número cromático de um grafo qualquer que seja, ele é no máximo deltão mais 1. Teve um argumento construtivo, lembra que era ordenar os vértices e atribuir. Sempre vai ser possível você atribuir uma nova cor, porque você usou no máximo delta cores e você está querendo usar com mais uma cor. Então você tem uma cor disponível sempre. Isso é um modo construtivo. O teorema de Brooks é muito similar a isso. Agora, tudo que a gente provou ali atrás vai aparecer aqui. Tá? É construtivo, mas também tem alguns casos que precisam dos teoremas anteriores. Agora, o que você tem que olhar não é um ciclo ímpar e não é um grafo completo, tá? Ciclo ímpar e grafo completo, você colore com pelo menos deltão mais uma cores, tá? Por exemplo, um grafo completo, um K4, a gente precisa de 4 cores, né? Então precisa ter 4 cores aqui. E o deltão é 3. Certo? Deltão aqui é igual a 3, precisou ter deltão mais uma cores. Não dá para colorir com deltão. Ciclo ímpar, a mesma coisa. O deltão é igual a 2, a gente precisa ter 3 cores. Esses são os únicos casos. Todos os outros você consegue colorir com deltão. Você consegue ter um número cromático menor ou igual a deltão. Tá? Então, vamos primeiro, inicialmente, supor que G é K crítico. Todos os estados anteriores que a gente provou foi em relação a K crítico. Aqui aparece esse termo sem perda de generalidade, você pode pegar G que seja K crítico. Nem todo grafo G ele é K crítico, né? Mas vocês concordam que todo grafo possui algum subgrafo que esse subgrafo é crítico? Ou seja, todo subgrafo possui algum subgrafo em que qualquer subgrafo desse subgrafo de G é crítico. Então é o seguinte, pensa que G não seja K crítico, tá? Se G não é K crítico, então acontece, G possui algum subgrafo que esse subgrafo também é K cromático, porque você não conseguiu reduzir o número cromático, continuou sendo K para esse subgrafo. Agora, se H é crítico, então G possui o mesmo número cromático de H. Aliás, como G possui o mesmo número cromático de H, né? G possui o mesmo número cromático de G, né? Isso é verdade. Como G possui o mesmo número cromático de H, então é suficiente a gente analisar em H. Porque a coloração que você atribuir para H, você conseguiu com K, você vai conseguir com K também para G. Entendeu? Porque manteve. Agora, esse foi um caso em que H era um subgrafo de G, que é K cromático e é crítico. Agora, se não existir esse H que seja um subgrafo de G, que você pegou aí, que seja crítico, então você vai fazer a mesma análise sobre H. Pega algum subgrafo de H, que ele sim é crítico.
Ou seja, o número cromático de H vai servir para o número cromático de G. E assim no subgrafo dele também, né? Entendeu? Ou seja, perdão, pensa que H não seja crítico. Se H não é crítico, existe algum subgrafo de H que vai ter o mesmo número cromático de H, que vai ter o mesmo número cromático de G. Então, se esse subgrafo lá que você pegou, se ele lá dentro dele for crítico, então a coloração que você atribuir para ele, você vai ter também que o H é K cromático, porque aquele lá que você atribuiu manteve o número cromático de H e que vai ter o mesmo número cromático de G. Entendeu? Então, isso a gente pode assumir sem perda de generalidade que G é K crítico. Né? Aplicando essa ideia sucessivamente aí. Tá? Tudo bem? Isso aqui está escrito no livro em uma linha. Sem perda de generalidade, G é K crítico. É por isso. Tá? Então, a nossa entrada, a gente está supondo que G é K crítico. E G não é ciclo ímpar, e G também não é grafo completo. Tá? Então, a gente sabe, então, como a gente assumiu, pegou G sendo crítico, G é um bloco. A gente viu isso na aula passada. Ou seja, não tem articulação ali. Tá? Então, vamos assumir os casos em relação ao ser K crítico. Qual o valor de K aí? Tá? Então, primeiro caso dos grafos que tenham K igual a 1. Ou seja, que o número cromático dele seja 1. Quais são os casos em que ele é crítico e tem um número cromático igual a 1? Isso aqui é um grafo completo, exatamente com um vértice, é o grafo trivial. Não é considerado, tá? Porque é completo a gente não analisa, tá? Agora, o próximo caso. Vamos analisar o caso em que o número cromático desses grafos seja 2, e além disso seja crítico, né? A gente também analisou isso, né? São grafos bipartidos. Se é crítico, então a gente até viu, né, que ele é necessariamente um K2, né? Mas ainda assim, ele também é bipartido, o deltão é maior ou igual a 2. Certo? Certo. Isso aqui eu poderia considerar até ele não sendo crítico, né? Se o grafo não é crítico, aqui nesse caso ele já funciona. Porque K ser igual a 2, o grafo é bipartido. Né? Grafo é bipartido, o grau maior ou igual a 2. Então, você tem que satisfaz aqui. Né? O deltão é maior ou igual a que linha? O deltão é maior ou igual a 2. Tá? Essa parte está bem por alto, né? Não tem grandes riquezas de detalhes aqui para K igual a 1 e K igual a 2. K igual a 3, a gente sabe que, como é crítico, vimos na aula passada que G é um ciclo ímpar. G é ciclo ímpar, a gente não considera. Certo? Ou seja, os grafos que têm um número cromático igual a 3 e, além disso, ele seja crítico. Para qualquer subgrafo, você tem um número cromático menor do que 3. Nós vimos na aula passada, né, argumentamos lá no início, que esse grafo ele é um ciclo ímpar. Ciclo ímpar a gente não considera. Então, vamos para o caso em que K é maior ou igual a 4. Ou seja, são os grafos pelo menos 4 críticos. Tá? Nesse caso, vamos considerar o seguinte. O caso em que G tem um corte de vértices, o V, satisfazendo aquelas coisas que a gente viu lá. Como o G é um bloco, a gente sabe que esses vértices, se tem esse corte nos dois vértices, esses vértices não são vizinhos. Aí sim a gente vai usar o corolário anterior. A gente acabou de provar que a soma dos graus desses vértices, aí o IV, é pelo menos 3K menos 5. Repara que esses dois vértices são vértices especiais, tá? São vértices que formam um corte. E você tá nesse caso em que G tem um corte nesses dois vértices e eles não são vizinhos.
Então, essa soma dos graus é pelo menos 3K menos 5. E a gente sabe também que essa soma dos graus ou seja, 2 deltão, né, é maior ou igual a essa soma, tá? Porque no maior dos casos, né, o U é vizinho a deltão, o V é vizinho a deltão. Então dá igual a 2 deltão, mas pode ser que seja menos, né? Pode ser que U seja vizinho a menos do que deltão, ou V também. Então, entenderam essa desigualdade aqui? O que a gente quer concluir é que Qi de G é menor ou igual do que deltão, tá? A gente sabe que K é o número cromático que a gente está analisando. São os grafos que tenham o número cromático igual a K. Além disso, é crítico, né? Então, aí sim a gente está tratando usando a desigualdade. Mas o número cromático desse grafo G é K. Então, a gente tem que isso aqui é muito doido, aquele corolário apareceu ali só por causa disso, tá? E, aliás, aquele teorema atrás, o teorema de Dirac, também apareceu aqui. Porque essa soma ser pelo menos 3K menos 5, ela existe por conta do teorema de Dirac, que foi aplicado naquele corolário que é aplicado aqui. Então, vê como fica simples, né? A gente sabendo aquilo tudo lá, a gente tem que deltão é maior ou igual do que 2K menos 1, né? Tudo bem? Que 3K menos 5 é maior ou igual do que 2K menos 1. O K é maior ou igual que 4. Tá legal? Sim, sim. 3K menos 5 é igual a 2K menos 1 mais K menos 4. Certo? Então, fica aquele pedaço, né? Tá uma continha que eu não botei aqui, né? Mas que 3K menos 5 é igual a 2K. Eu só estou separando para ficar bonitinho, igual o que a gente queria, só aquela parte, 2K menos 1, né? Mais K menos 4. Certo? Aqui. Como estamos analisando o caso em que K é maior ou igual a 4, beleza? Então, essa soma, ela é maior ou igual a esse pedaço aqui. Porque tem esse pedaço aqui que vai contribuir com um valor não negativo, beleza? Porque K é maior ou igual que 4, tá? Então, 3K menos 5 é maior ou igual que 2K menos 1, tá? Agora, a gente já conclui, ó, 2 deltão é maior ou igual do que 2K menos 1. É isso que a gente quer concluir. Isso é verdade. Por quê? 2 deltão é maior ou igual que 2K menos 1. Então, deltão é maior ou igual do que 2K, ou aliás, que K menos meio. Certo? Passou 2 cortos, 2 dividindo nas igualdades, né, dos dois lados e tal. Então, fica deltão maior ou igual do que K menos meio. Então, meio é 0,5. K, a gente sabe que é inteiro. Então, um inteiro menos algo fracionado é algo fracionado. Ok? K é igual a 5. Isso aqui vai dar 5 menos 0,5, 4,5. É possível você ter deltão quebrado? Não é possível. Também não é possível você ter um deltão maior ou igual a 4,5. Nesse caso que eu tomei K igual a 5, por exemplo. É maior ou igual a 4,5. Então não pode ser 4, porque 4 é menor do que 4,5. Então tem que ser pelo menos K. Pronto. Então, nesse caso, está provado o teorema de Brooks. Entenderam? As coisas meio mágicas, né? Aparece do nada um 3K menos 5, 2K menos 1 e tchum, pronto. Esse pessoal é sensacional. Esse pessoal que provou isso de fato, né? Que descobriu isso, né? Beleza? Entenderam esse primeiro caso? Beleza. Agora, o segundo caso é quando o G não tem um corte de vértice UV, tá? Então, se G não tem um corte de vértices UV. Bom, então, a gente tem que o grafo é 3 conexo.
Porque se fosse 2 conexo, aliás, se tivesse um corte de vértice com 2, ele seria 2 conexo. Certo? Então, ele é 3 conexo. Tem que ter pelo menos 3 vértices ali para você desconectar para você, ao remover, desconectar o grafo. Tá? Então, o G é 3 conexo. Como o G é 3 conexo, tá? Então, vamos observar que existe um P3 induzido em G. Esse U e V, perdão, não são justamente esses dois aqui não, tá? Aliás, eu deveria ter usado outras letras, tipo X, Y, Z e tal. Então, tem um caminho aí com 3 vértices. Induzido aí. Além disso tudo, né? Além dele ser 3 conexo e tal, tem um caminho induzido nesses 3 vértices. Como ele é 3 conexo, tem pelo menos 3 vértices ali nele. Então, é uma consequência de ser 3 conexo, é que tem pelo menos 3 vértices ali. Além disso, existe um caminho induzido em 3 vértices. Porque G não é completo. Porque se não existisse um caminho induzido de tamanho 3, então implicaria em G ser completo. Além disso, o grafo é conexo, porque tem um corte ali, né? Certo? Então, tem um P3 ali. Aí, o que a gente faz nesse P3? Esse P3, ó, ele já deixa a gente muito claro o que a gente quer fazer, ó. Porque vamos atribuir uma série de cores, exatamente como a gente viu na aula passada, para dar aquela delton mais uma cores. Aqui a gente vai dar delton cores. A ideia aqui é construtivo. Vamos obter uma ordenação nos vértices, de modo que o primeiro vértice... Então, aparecem N vértices ali, numa ordem estranha, tá? O primeiro vértice vai ser esse U, que é o vértice que tem ali no P3. O segundo vértice vai ser o W, que é um vértice que U não é vizinho. Então, ter P3 induzido significa U não é vizinho de W. Porque se U fosse vizinho de W, você teria um K3 ali induzido. Tá? Como P3 é induzido, U não é vizinho de W. Então, vai implicar em receber a mesma cor, inclusive, tá? Mas o primeiro vértice é o U nessa ordenação, o segundo vértice é o W, e o último é o V, desse caminho P3 aqui. Então, a gente sabe quem são os dois primeiros e sabe quem é o último nessa sequência de vértices que você vai pôr, tá? Além disso, para os vértices que vão aparecer aqui, né, do 3 até o N-1, cada vértice VI, eu vou pôr ao lado dele um VJ, tá? De modo que o VJ ele seja adjacente ao VI. Então, ó, V4 vai ser alguém, né? 4 é maior do que 3, então o J é maior do que 3. Além disso, o V3 é vizinho ao V4. Tá? Então, você vai pôr à direita, a sequência, né, exatamente à direita, alguém que seja vizinho a alguém que você está percorrendo. Alguém que você acabou de colocar. Entenderam? Então, você tem um P3, UVW. U é vizinho de V, mas não vai estar em sequência ali. O seu primeiro vértice da sequência vai ser o U, o seu último vértice vai ser o V. O segundo vértice vai ser W. U e W não são vizinhos. Os vértices que restaram ali, para você, nessa ordenação dos vértices, você vai pôr um vértice em que o seu seguinte seja algum vizinho seu. Então, o V4, ele é vizinho do V3. O V5, ele é vizinho do V4. Agora, então, a gente consegue atribuir aí uma ordenação dos vértices.
Não estou dizendo que isso aqui é um caminho. Isso aqui não quer dizer que seja um caminho induzido ou um caminho no gráfico. Não é. Eu só tenho a certeza que um vértice que eu coloquei aqui, o anterior dele, ele é vizinho dele. Tá? Então, vamos atribuir a cor agora. U e W, eles não são vizinhos. Então, nessa sequência, eles podem receber a mesma cor. Eles podem receber a mesma cor. Então, você atribuiu já a cor 1, tanto para U quanto para W, ou seja, para os dois primeiros. Tá? Bom, agora vamos colorir os outros vértices, de V3 até Vn-1. A atribuição de cores vai ser a seguinte. Repara que no máximo, deltão menos 1 vizinho já foram coloridos. Lembra que se eu coloquei o V4 aqui, significa que ele é vizinho ao V3, e o V3 já foi colorido. Eu estou colorindo da esquerda para a direita. E se eu for colocar alguém à sua direita, é alguém que ainda vai ser colorido. Então, se ele tem um grau deltão, no máximo deltão menos uma cores já foram dados aos seus vizinhos, certo? Porque ainda vai restar alguém aqui, que vai vir depois nessa sequência. Então, você usou no máximo deltão vizinhos. Então, ainda existe uma das deltão cores para você atribuir a ele. Isso é até o N-1 elemento lá. Agora, na hora de colorir o V, repara que os vizinhos usaram no máximo deltão menos uma cores. Porque U e W receberam uma cor idêntica. Então, ainda resta uma cor ali, você pode atribuir ao VN. Caraca, 11 horas em ponto. Cronometrado. Outra forma de enxergar isso, ó, U, V, W. Isso aqui é um caminho induzido. Então, V é vizinho tanto de U quanto de W. O grau de V é no máximo deltão. U e W receberam uma mesma cor. Então, de deltão vizinhos, dois vizinhos dele receberam uma cor. Então, você usou no máximo deltão menos uma cores. Ou seja, dessas deltão, ainda sobra uma para você colorir o V. Então, essa sequência aqui, essa ordenação dos vértices é o que torna possível, nesse caso, que são os grafos 3 conexos. Então, repara que é daí para cima, né? Os 4 conexos, 5 conexos, todos eles são 3 conexos. Então, você consegue ter uma deltão cores ali atribuídas a eles. Entenderam? Isso daqui é o teorema de Brooks. Essa segunda parte eu vou ter que dar uma olhada de novo depois, professor. Tá. Repara que aqui... Eu entendi. É você ordenar os vértices de modo a sempre ser possível usar uma dessas deltão cores ainda para atribuir ao vértice que você estiver considerando. Os dois primeiros são dois que não são vizinhos. O último é o cara que é vizinho a ambos. E os do meio você vai ordenar de modo que algum que estiver à sua frente, exatamente que estiver à sua frente, é seu vizinho. Tá? Então, é sempre olhando assim. E a coloração também vai ser da esquerda para a direita. Então, vai sempre restar uma das cores ainda, porque à sua direita vai ter alguém que é vizinho a ele e ainda não foi atribuída a cor. Então, você usou no máximo deltão menos uma cores, porque vai ter ainda alguém para frente. Legal? Então, basicamente é isso. Então, repara que o teorema de Brooks, por si só, ele é pequeno, e a gente analisou casos.
ele é pequeno, mas repara que essa parte, que inclusive é que eu acho particularmente a mais fácil do Teorema de Brooks, para ter essas 4 linhas aqui, foi necessário todos os outros 2 teoremas, o Teorema de Dirac e também a sua consequência lá, o corolário dele lá. Entendeu? Então, repara que se eu fosse usar tudo isso dentro do Teorema de Brooks, seria uma coisa muito grandona. Por isso que a gente fatiou em pedaços. Teve o Teorema de Dirac, teve aquele corolário, que foi algo mais algébrico, não somente algébrico, né, porque tem aquelas considerações de G1, G2 e tudo mais, para finalizar no Teorema de Dirac, no Teorema de Brooks aqui. Legal? Ok? Vou encerrar a gravação, então. Já são 11h03.